Em uma cidade comum, no coração de um bairro residencial tranquilo, havia um semáforo onde um palhaço peculiar trabalhava todas as tardes. Seu nome era Charlie, e ele se vestia com um traje colorido e um sorriso pintado no rosto. Todos os dias, Charlie estava lá, animando o trânsito com suas acrobacias e distribuindo doces para as crianças que passavam de carro ou a pé. E essa história você confere agora com o Senhor das Lendas. Charlie era amado pelas crianças do bairro, que esperavam ansiosas pelo momento em que poderiam encontrá-lo no semáforo. Ele sempre tinha um estoque generoso de balas, pirulitos e chicletes para alegrar o dia dos pequenos. Para muitos, ele era um símbolo de alegria e inocência em uma cidade cada vez mais agitada. Mas por trás da máscara de palhaço e do sorriso pintado, Charlie carregava um fardo pessoal. Ele era solitário e deslocado, tendo perdido sua família em um acidente anos atrás. O trabalho no semáforo era sua maneira de se conectar com os outros e preencher o vazio em seu coração. Um dia como outro qualquer, enquanto Charlie distribuía seus doces habituais no semáforo, uma pequena garota chamada Sofia correu até ele com os olhos brilhando de alegria. Sofia era uma das frequentadoras mais assíduas do semáforo de Charlie, sempre ansiosa para receber um doce e ouvir suas piadas engraçadas. Porém, naquele dia fatídico, Sofia não retornou para perto de sua mãe após pegar o doce com Charlie. O semáforo mudou de cor, os carros começaram a se mover, mas Sofia não estava em lugar algum. Um sentimento de pânico tomou conta de Charlie e dos demais presentes no local. Onde estaria Sofia? A notícia do desaparecimento da garota se espalhou rapidamente pela vizinhança, deixando todos em estado de choque e incredulidade. E para piorar a situação, os olhares começaram a se voltar para Charlie. Alguns começaram a especular que o palhaço poderia estar envolvido no desaparecimento da criança. Afinal, ele estava sempre ali, perto das crianças, distribuindo doces. A confusão e o medo se instalaram no bairro, e Charlie viu sua vida virar de cabeça para baixo em questão de horas. Ele jamais teria imaginado que um gesto de bondade pudesse se transformar em uma terrível acusação contra ele. Com o desaparecimento de Sofia, o clima na vizinhança se tornou cada vez mais tenso. As especulações sobre o envolvimento de Charlie, no caso, cresciam a cada hora que passava. Apesar de suas tentativas desesperadas de explicar que apenas deu um doce para Sofia e que não tinha nada a ver com seu sumiço, suas palavras caíam em ouvidos surdos. A raiva e o medo se transformaram em histeria coletiva quando um grupo enfurecido de moradores decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Naquela mesma noite, eles se reuniram em frente à casa de Charlie, gritando acusações e exigindo vingança pelo desaparecimento da garota. Charlie, completamente atordoado e assustado, tentou se defender, mas foi em vão. Sem dar chance para explicações, a multidão enfurecida avançou sobre ele com violência, espancando-o sem piedade. Enquanto as pancadas caíam sobre seu corpo indefeso, Charlie se perguntava como tudo havia chegado a esse ponto. Ele era apenas um palhaço tentando alegrar as crianças e agora estava sendo linchado como um criminoso. O linchamento brutal de Charlie foi um momento de pura injustiça e horror, um reflexo da natureza selvagem e irracional que pode se manifestar quando o medo toma conta das pessoas. E enquanto as sombras da noite engoliam o bairro, a vida de Charlie chegava a um fim trágico e injusto. Após ser espancado até a morte pelos moradores enfurecidos, o corpo de Charlie foi deixado abandonado na rua, um símbolo chocante da crueldade humana. Enquanto a vida se esvaía de seu corpo, uma escuridão profunda e ameaçadora se apoderava de sua alma. Em seus momentos finais, Charlie foi consumido por uma fúria e uma dor indescritíveis. Ele se viu mergulhado em um vórtice de ódio e desejo de vingança contra aqueles que o haviam condenado injustamente. E enquanto sua consciência se desvanecia, uma presença sombria e sinistra se apoderava de seu ser, transformando-o em algo além da compreensão humana. Quando Charlie abriu os olhos novamente, não era mais o palhaço amável e gentil que todos conheciam. Em seu lugar, havia uma figura demoníaca,
com olhos ardentes de ódio e um sorriso distorcido que transbordava maldade. Ele havia retornado do além-túmulo, não como um espírito pacífico em busca de descanso, mas como um ser de pura escuridão, sedento por vingança. Assim, o palhaço demoníaco nasceu, uma criatura amaldiçoada destinada a espalhar o terror e a destruição por onde passasse. E sua primeira parada seria na cidade que o havia condenado à morte, onde ele buscaria saciar sua sede de sangue e justiça retorcida. Com sua nova forma demoníaca, o palhaço amaldiçoado emergiu das sombras da noite, determinado a infligir seu terrível castigo aos habitantes da cidade que o haviam condenado à morte. Sua presença era como uma névoa sinistra que se espalhava pelos becos e vielas, causando arrepios na espinha de todos que cruzavam seu caminho. Durante as horas mais sombrias da madrugada, o palhaço demoníaco percorria silenciosamente os bairros residenciais, suas pupilas dilatadas brilhando com a promessa de horror iminente. Ele não tinha piedade, não tinha compaixão. Sua única motivação era a vingança impiedosa contra aqueles que haviam cometido a injustiça terrível contra ele. Enquanto as luzes das casas se apagavam e o silêncio da noite se intensificava, o palhaço demoníaco encontrava sua próxima vítima. Ele selecionava cuidadosamente as casas que não estavam trancadas, interpretando a falta de segurança como um convite para entrar e espalhar o caos. Para ele, deixar a casa destrancada era como se estivesse o chamando para entrar. Uma vez dentro das casas desprotegidas, o palhaço demoníaco lançava-se sobre suas presas indefesas, golpeando-as com um machado e derramando sangue de maneira grotesca e violenta. Seus ataques eram rápidos e brutais, deixando para trás um rastro de carnificina. No início, o palhaço demoníaco buscava apenas vingança. Cada ataque era uma forma de retribuir a injustiça que havia sofrido. Mas à medida que as noites se arrastavam e o número de vítimas aumentava, uma escuridão ainda mais profunda começou a crescer dentro dele. O gosto por matar. Ele tinha prazer em ver suas vítimas agonizando. Ele não conseguia mais resistir ao impulso de entrar nas casas destrancadas, como se fosse uma compulsão irresistível. Cada porta aberta era um convite para a sua sede insaciável de sangue e dor. E assim, ele continuou sua jornada de terror, deixando um rastro de morte e desespero por onde passava. E até hoje, o palhaço demoníaco perambula pelas ruas escuras da cidade, seu sorriso sinistro iluminado apenas pela lua cheia. Ele se tornou uma lenda urbana, um pesadelo que assombra os sonhos dos moradores, sempre à espreita, sempre pronto para entrar nas casas destrancadas e continuar sua terrível dança de morte. Enquanto a lua esconde seus segredos e as estrelas guardam seus mistérios, uma pergunta persiste. E você? Acredita estar seguro atrás de suas portas trancadas ou apenas alimenta a ilusão de que o mal não pode atravessá-las?